O homem, conhecido na história como Rei Balduíno IV de Jerusalém, nasceu em algum momento no início do verão de 1161. A data exata do seu nascimento não é conhecida, nem o local, embora geralmente se presuma que tenha sido na cidade de Jerusalém. Seu pai era Amalrico, conde de Jafa e Ascalon. Ele era um dos principais senhores do reino de Jerusalém. Nada surpreendente, já que ele era membro da família real e seu irmão era o rei Balduíno III de Jerusalém. O jovem Balduíno recebeu o nome de seu tio, o rei, que também foi seu padrinho quando ele foi batizado em 1161. No entanto, Balduíno nunca conheceria o monarca que lhe deu o nome. Em fevereiro de 1163, Balduíno III morreu, muito provavelmente devido a complicações causadas por disenteria, embora tenham surgido suspeitas de que ele foi envenenado. Sem filhos, com apenas 33 anos de idade, sua morte abriu caminho para que seu irmão Amalrico sucedesse como rei de Jerusalém. Com isso, Balduíno, que ainda não tinha completado 2 anos de idade, tornou-se o herdeiro do reino de Jerusalém. A mãe de Balduíno era Inês de Courtenay, descendente da Casa de Courtenay, que tinha ramificações tanto na Europa Ocidental quanto na Terra Santa. Seu pai, Jocelino, tendo sido conde de Edessa, ela também era intimamente ligada à linhagem real de Jerusalém. Ela e Amalrico tiveram outro filho além de Balduíno, uma filha chamada Sibila, que nasceu em 1158 ou 1159, sendo assim a irmã mais velha de Balduíno. Sibila teria um papel importante na vida de Balduíno. Sua mãe, porém, nunca seria rainha de Jerusalém na época da morte de Balduíno III, na primavera de 1163. Enquanto Amalarico se preparava para suceder seu irmão, as autoridades religiosas de Jerusalém e de outros bispados dos Estados Cruzados se opuseram a que Inês se tornasse rainha, alegando que ela e Amalarico eram parentes próximos demais para que o casamento deles, lá em 1157, tivesse recebido aprovação da igreja. O casal era parente apenas em 4º grau, uma circunstância nada incomum nos casamentos de reis e nobres na época medieval. E, portanto, a objeção a Inês se tornar rainha deve ter sido resultado de alguma intriga política pouco clara. Quaisquer que fossem os motivos exatos, Amalrico cedeu às exigências da igreja. Ele declarou seu casamento com Inês nulo e se tornou rei, casando-se novamente em 1167 com Maria Comnena, sobrinha neta do imperador bizantino Manuel I. Esse segundo casamento resultaria em apenas uma filha, e assim Balduíno continuou sendo o herdeiro indiscutível do reino de Jerusalém. Enquanto isso, mesmo tendo sido forçado a renunciar a ela em 1163, Inês continuou sendo uma figura poderosa na corte real de Jerusalém durante toda a década de 1160, 1170 e início de 1180. Durante o reinado posterior de Balduíno, Balduíno nasceu nos Estados Cruzados da Terra Santa. Esses estados existiam há pouco mais de meio século, desde os primeiros dias do cristianismo. Na Antiguidade Tardia, o Mediterrâneo Oriental era o coração da igreja cristã, mas em meados do século VII, o Levante, partes da Ásia Menor e do Oeste até o norte da África, foram todas conquistadas pelos árabes, e as pessoas lá, em sua maioria, se converteram ao Islã. Nos séculos VII e VII I, os árabes muçulmanos foram relativamente tolerantes com os peregrinos cristãos que visitavam Jerusalém ao longo dos séculos. Mas os turcos, que conquistaram grandes partes da região no século XI, foram menos tolerantes. Foi em resposta à expansão do poder turco na segunda metade do século XI que a primeira cruzada foi pregada pelo Papa Urbano II na Europa Ocidental. Em 1095, dezenas de milhares tomaram a cruz e partiram para o leste. Entre 1097 e 1099, eles conseguiram conquistar a maior parte do Levante.
finalmente entrando em Jerusalém em julho de 1099. Com isso, o Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli, o Principado de Antioquia e o Condado de Edessa foram estabelecidos na Terra Santa como estados cruzados cristãos. Os mais importantes entre eles eram os governantes do Reino de Jerusalém. O primeiro deles foi Godofredo de Bulhão, um dos líderes da Primeira Cruzada, que posteriormente foi aclamado como Rei Godofredo I de Jerusalém. Após a conquista da Cidade Sagrada em 1099, a região dos Cruzados era chamada, na cristandade ocidental durante os 2 séculos seguintes, de Outremer, que significa ultramar. No entanto, muitos historiadores hoje se referem à região nos séculos XII e XII como Estados Cruzados, Oriente Latino ou até mesmo como Reinos Francos, em reconhecimento ao fato de que muitos dos principais senhores cruzados vieram do que havia sido o Reino dos Francos. Na Europa Ocidental, de fato, os muçulmanos do Levante passaram a se referir a eles coletivamente como os francos. No início do século XII, os Estados Cruzados começaram a surgir como entidades políticas estabelecidas, com mercadores italianos operando a partir de portos como Acre, e conectando-a com a cristandade ocidental, com várias ordens de cavaleiros religiosos, como os Cavaleiros Templários e os Cavaleiros Hospitalários, surgindo como poderosas ordens de guerreiros sagrados. Mas a resposta muçulmana também foi rápida, com os senhores muçulmanos como Imad ad-Din, mais conhecido como Zengui, e Nur ad-Din. Atuando a partir da Síria, Egito e norte da Mesopotâmia, começaram a travar batalhas intensas com os Estados Cruzados a partir da década de 1120. Em 1144, a cidade de Edessa caiu nas mãos dos muçulmanos, levando à pregação de uma nova cruzada na Europa. A Segunda Cruzada foi mais extensa do que a Primeira Cruzada, trazendo tanto o rei Luís VII da França quanto o rei Conrado III da Alemanha para a Terra Santa. Com dezenas de milhares de guerreiros, isso era um sinal da forte resistência que os cristãos agora enfrentavam no Levante. Que essa Segunda Cruzada foi muito menos bem-sucedida do que a primeira, com poucas novas terras sendo trazidas para o controle dos Estados Cruzados. Embora, após a Segunda Cruzada, em 1153, o rei Balduíno III de Jerusalém, tio do jovem Balduíno, tenha conseguido conquistar Ascalão, um dos poucos centros urbanos no Levante, que os governantes fatímidas do Egito haviam conseguido manter sob controle desde a Primeira Cruzada. Mas quando seu irmão, o pai de Balduíno, Almarico, o sucedeu em 1163, após Balduíno III morrer sem filhos, ele enfrentaria uma grande ameaça na figura de Nur ad-Din. Esse era o contexto em que a vida e o reinado de Balduíno IV se desenrolariam. Antes de explorar a vida de Balduíno, vale a pena fazer uma pausa para considerar brevemente a natureza das fontes históricas disponíveis para os Estados Cruzados nessa época. Em geral, a Alta Idade Média é um período para o qual não existe nada parecido com a abundância de registros burocráticos, governamentais e judiciais que sobreviveram para tempos mais modernos ou mesmo uma correspondência extensa. Primeiro SSU é ainda mais verdadeiro para os Estados Cruzados da Terra Santa, onde os registros produzidos no século XII foram geralmente perdidos e destruídos à medida que os Estados Cruzados colapsaram ao longo do século XII. Primeiro, por causa disso, dependemos especialmente de várias crônicas escritas por historiadores contemporâneos. Duas dessas crônicas foram escritas por figuras que estavam presentes em Outremer durante a época de Balduíno e que foram testemunhas oculares de muitos dos eventos que descrevem. A crônica de Guilherme de Tiro, o arcebispo de Tiro entre 1175 e sua morte em 1186, é especialmente valiosa, já que Guilherme foi tutor de Balduíno em sua juventude. Desempenhou um papel no diagnóstico do futuro rei
com lepra em sua infância e foi central para a história do Reino de Jerusalém durante todo o reinado de Balduíno. Outra fonte contemporânea valiosa é a Crônica de Ernou e Bernardo, o tesoureiro. Esta foi escrita por Ernou, um escudeiro de Bálien, de Iberlim, um senhor cruzado das décadas de 1170 e 1180. A Crônica de Ernou fornece uma história dos Estados Cruzados de 1100 a 1228 e é uma fonte valiosa sobre a vida de Balduíno, escrita por alguém que era adolescente lá no início da década de 1180. Embora essas sejam as duas fontes mais importantes sobre a vida de Balduíno, existem outras que fornecem alguns detalhes adicionais. Notavelmente, várias crônicas latinas escritas por figuras da Europa Ocidental que relatavam as notícias que chegavam à Inglaterra, França e outras regiões vindas da Terra Santa durante o reinado de Balduíno. Enquanto o Libellus Dispattius Agnationi tere sancti per Saladino, que significa aproximadamente. O livro da conquista da Terra Santa, por Saladino, escrito por um cavaleiro anônimo que esteve presente na Terra Santa na década de 1180, fornece alguns detalhes importantes sobre os acontecimentos de lá. Em meados da década de 1180, por volta da época da morte de Balduíno, também existem inúmeras crônicas e histórias árabes e bizantinas dos finais do século XII e XIII que lançam luz sobre o reinado de Balduíno. Assim, há uma boa quantidade de fontes diferentes disponíveis sobre a vida de Balduíno, mas, inevitavelmente, ainda existem limitações consideráveis quanto ao que podemos decifrar sobre um monarca que viveu há mais de 800 anos. A partir das fontes que temos, sabemos bastante sobre como Balduíno foi criado e educado. Ele provavelmente passou boa parte da infância em Jerusalém, raramente saindo da cidade. Em uma terra onde os cristãos controlavam as cidades e vilarejos, mas onde o campo era suscetível a ataques de grupos muçulmanos em Jerusalém, Balduíno teria crescido em uma corte com um clima ainda mais militarizado do que aquelas da própria Europa medieval. Uma corte em que todo governante sabia, sem sombra de dúvida, que seu papel principal era defender seu estado contra incursões muçulmanas e tentar reconquistar mais territórios para a igreja, uma terra onde até mesmo monges usavam armaduras e portavam armas. Em 1170, Guilherme de Tiro, o homem que mais tarde escreveria uma crônica sobre o reinado de Balduíno, retornou da capital do Império Bizantino, Constantinopla, para onde Amalarico o havia enviado em uma missão diplomática. Quando chegou a Jerusalém, o rei o nomeou tutor de seu filho. Como Guilherme, que na época já era um arquidiácono, era amplamente reconhecido como uma das figuras mais eruditas do Outremer. A dupla natureza dos Estados Cruzados cristãos, como entidades políticas nas quais cristãos e muçulmanos frequentemente viviam lado a lado, era evidente na educação de Balduíno. Em outras áreas, foi um árabe chamado Abdul-Quer que ensinou Balduíno a montar a cavalo. Os primeiros anos e a educação de Balduíno foram altamente significativos em outros aspectos. Ele foi enviado para viver por longos períodos na casa de Guilherme de Tiro, e foi enquanto estava lá que Guilherme percebeu pela primeira vez os sintomas da lepra de Balduíno. Anos depois, ele contou sua descoberta da seguinte maneira: enquanto ele estava hospedado comigo, aconteceu que, enquanto brincava com alguns meninos de nascimento nobre que estavam com ele, e eles estavam se beliscando nos braços e nas mãos com as unhas, como as crianças costumam fazer quando brincam juntas. Os outros gritavam quando se machucavam, enquanto ele suportava tudo com muita paciência, como alguém acostumado à dor, embora seus amigos não tivessem nenhuma piedade dele. Quando isso aconteceu várias vezes e me contaram sobre isso, pensei que era consequência de sua disposição paciente, não de insensibilidade à dor. E chamando-o até mim, comecei a lhe fazer perguntas sobre isso. E finalmente percebi que metade do braço e da mão direita dele estava morta. De modo que ele não sentia os beliscões, nem mesmo se fosse mordido.
Então comecei a ficar incerto em minha mente, lembrando das palavras do sábio que disse: é certo que um membro sem sensibilidade não é saudável, e que um homem doente que não percebe sua condição corre grande perigo. Seu pai foi informado e, após consultar os médicos, tentaram ajudá-lo com cataplasmas, pomadas e até amuletos, mas tudo em vão. Pois, com o passar do tempo, passamos a entender mais claramente que isso marcava o início de uma doença mais grave e totalmente incurável. Me entristece muito dizer isso, mas, quando ele se tornou adolescente, percebeu-se que ele sofria de lepra em um grau perigoso. Outro sinal da tolerância cultural que existia nos Estados Cruzados nessa época foi visto na contratação de médicos árabes para tratar Balduíno, sendo o principal deles Abu Sulaiman Dawood. Mas não havia cura para a lepra de Balduíno, nem mesmo um tratamento eficaz. A lepra dele acabaria definindo sua vida de várias maneiras, como ficará claro. A doença que seu filho e herdeiro estava sofrendo não era a única preocupação do rei Amalrico. Ele começou seu reinado tomando a ofensiva contra os muçulmanos que faziam fronteira com o reino de Jerusalém. O principal poder nessa época era o califado Fatímida, que governava o Egito e terras adjacentes, um poder que já estava em declínio há algum tempo, em parte devido à expansão dos poderes muçulmanos turcos mais ao norte, que controlavam o Levante antes da chegada da Primeira Cruzada. Os fatímidas passaram por um período de intensa instabilidade interna e fome durante toda a década de 1160. E Amalrico conseguiu fazer campanhas eficazes contra eles no primeiro ano de seu reinado, consolidando a fronteira sul do Reino de Jerusalém, mas a situação era bem diferente no norte. No início do outono de 1164, chegaram notícias a Jerusalém de que Nur ad-Din, o governante muçulmano turco da Síria, havia vencido. Uma força cruzada do condado de Trípoli e do principado de Antioquia na Batalha de Harim, aniquilando ou capturando milhares de cavaleiros e soldados cruzados. Uma derrota custosa que os Estados Cruzados mal podiam suportar. Em uma época em que o reforço da Europa Ocidental era a única maneira de compensar tais perdas no campo de batalha, a derrota em Harim colocou os cruzados na defensiva por vários anos. Foi nesse momento que Amalrico iniciou negociações com os bizantinos que resultaram em seu casamento com Maria Comnena para obter ajuda militar dos gregos. Foi vários anos após o desastre em Harim que Amalrico soube da condição de seu filho. Provavelmente, isso foi mantido em segredo no início, e pode até ter havido alguma dúvida se o diagnóstico estava correto. Balduíno não apresentava nenhum sintoma físico visível de lepra durante sua juventude, e o diagnóstico foi feito unicamente com base na falta de sensibilidade nos nervos. A família real também teria relutância em divulgar a doença do filho do rei. A lepra carregava um enorme estigma social na época, pois acreditava-se que a doença era uma aflição enviada por Deus aos indivíduos. Por algum erro percebido, considere a seguinte passagem sobre a lepra do livro de Isaías, no Antigo Testamento. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e que conhece o sofrimento. E nós escondemos como que o nosso rosto dele. Ele foi desprezado e nós não lhe demos valor. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos. Contudo, nós o consideramos castigado, ferido por Deus e afligido. Os estudiosos especularam que os cristãos dos Estados Cruzados eram mais tolerantes com a lepra do que seus irmãos na Europa Ocidental. E, de fato, na década de 1140, a Ordem de São Lázaro havia sido estabelecida em Jerusalém. Para o cuidado dos leprosos, no entanto, ainda não havia dúvida de que a condição de Balduíno seria enormemente problemática.
principalmente porque se esperava que os leprosos se segregassem da sociedade em geral. A crença na natureza contagiosa da lepra era forte. A doença de Hansen, para usar seu nome clínico moderno, é contagiosa. Mas é necessário exposição prolongada aos fluidos corporais daqueles que a carregam para que alguém seja infectado. Isso não era conhecido nos tempos pré-modernos, porém, a expectativa de que alguém como Balduíno devesse se isolar sob os cuidados da casa dos Lázaros em Jerusalém era impraticável para um rei em espera, cuja principal obrigação era liderar exércitos. Algo que se tornaria praticamente impossível à medida que sua condição piorasse nos anos seguintes. Mas que Balduíno ainda se disporia a enfrentar? Amalarico estava ciente de tudo isso e, por isso, estava preocupado com a sucessão, algo que pode ter influenciado sua decisão de se casar novamente em 1167. Mas ele não encontraria uma solução antes de sua própria morte prematura, sendo o mais recente de uma longa linha de reis de Jerusalém a morrer jovem em 1174, após a morte de Nur-ad-Din, o grande nêmesis de seu reinado. Amalarico havia sitiado a cidade de Banias. Eventualmente, ele teve que desistir disso, percebendo que a cidade não valia os recursos que seriam necessários para manter um cerco prolongado. Foi enquanto voltava para Jerusalém, vindo de Banias, que ele adoeceu, com disenteria. Embora facilmente tratável na era dos antibióticos, medicamentos e água limpa, a disenteria era frequentemente fatal nos tempos pré-modernos. E foi exatamente isso que aconteceu no caso de Amalrico. Seu estado piorou nos dias seguintes, e de volta a Jerusalém, ele começou a ter uma febre alta. Apesar de ser atendido por vários médicos latinos, gregos e árabes. Nos dias que se seguiram, nada de eficaz pôde ser feito, e Amalrico morreu em 11 de julho de 1174, com apenas 38 anos de idade. Com isso, Balduíno, que tinha aproximadamente 13 anos na época, sucedeu como rei Balduíno IV de Jerusalém. Devido à sua juventude, um governo de regência controlaria os assuntos até que ele atingisse a maioridade, que era considerada aos 15 anos de idade. Inicialmente, Milão de Plossi, o senescal de Jerusalém, um alto magistrado da cidade, assumiu a posição de regente. Mas em poucas semanas, Raimundo, conde de Trípoli, um dos nobres mais antigos do Outremer, chegou a Jerusalém e declarou sua intenção de governar como regente. Durante a menoridade de Balduíno, os 2 anos de governo durante sua menoridade foram importantes para moldar as circunstâncias em que Balduíno reinaria por direito próprio a partir de 1176. A morte de Nur-ad-Din deixou uma espécie de vácuo político na Síria. Esse vácuo foi rapidamente preenchido por um guerreiro notável de disposição erudita que havia surgido na década de 1160 sob a proteção de Nur-ad-Din. Esse era Yusuf ibn Ayyub, um senhor da guerra originário de Tikrit, no que hoje é o Iraque. Ele é mais conhecido pelo laqab árabe, ou epíteto, que adquiriu mais tarde em sua vida. Salah ad-Din, ou Saladino, que significa a retidão da fé. Em meados da década de 1160, Saladino foi ao Egito com a bênção de Nur-ad-Din para fortalecer a posição muçulmana ali. Quando o califado fatímida entrou em crise em 1171, após a morte do último califa fatímida, Saladino efetivamente pôs fim ao califado egípcio e o realinhou com o califado islâmico em Bagdá. Então, em meados da década de 1170, após a morte de Nur-ad-Din, Saladino também assumiu grande parte do poder na Síria. Isso significava que os Estados Cruzados e Balduíno, como principal governante entre eles, agora enfrentavam um habilidoso senhor da guerra muçulmano que podia atacar Outremer, tanto pelo norte, vindo da Síria, quanto pelo sul, vindo do Egito,
enquanto também controlava grande parte da Península Arábica em Jerusalém. Mesmo quando adolescente, Balduíno sabia que a ameaça representada por Saladino e os Aiúbidas era um grande problema que teria implicações para o seu reinado. Nossas fontes deixam bastante claro que, desde o início do seu reinado, ele já estava considerando a sucessão e seu papel como governante de Jerusalém. A sua lepra impedia a possibilidade de casamento e de gerar filhos próprios. Ele não tinha um irmão para quem o trono pudesse facilmente passar. Mas, ao contrário de alguns reinos cristãos do Ocidente Latino, as mulheres não eram excluídas da sucessão no Outremer. De fato, a avó de Balduíno, Melisenda, governou como rainha de Jerusalém, seja sozinha ou como co-governante. Durante grande parte do período entre a morte de seu pai, o rei Balduíno II em 1131, e quando seu próprio filho, Balduíno III, começou a governar por conta própria na década de 1150, como resultado, estava claro para muitos em Jerusalém que a irmã de Balduíno, IV Sibila, oferecia uma linha de sucessão clara dentro do reino. Isso foi ainda mais consolidado em meados da década de 1170, quando Sibila se casou com Guilherme de Monferrato, conhecido pelo epíteto Espada Longa, uma indicação de sua habilidade militar. Parece que Balduíno pode ter estado se preparando para abdicar em favor de Guilherme e Sibila. No entanto, quando Guilherme estava suficientemente preparado para o papel, seu plano foi rapidamente frustrado. Guilherme morreu em 1177, muito provavelmente de malária, embora não antes de Sibila engravidar de um filho que posteriormente seria batizado, Balduíno, em homenagem ao seu tio, o rei. Em resposta à morte de Guilherme, em 1177, Balduíno passou a nomear Reinaldo de Châtillon como o novo regente. Como um rei que não podia fazer campanhas por longos períodos contra Saladino e outros senhores da guerra muçulmanos, Balduíno precisava de alguém que pudesse fazer isso em seu nome. Especialmente em regiões distantes de Jerusalém, Reinaldo era um candidato ideal. Ele nasceu na França e só chegou ao Outremer no final da década de 1140 como parte da Segunda Cruzada, tornando-se uma força substancial por um tempo no Principado de Antioquia durante a década de 1150, mas, nos anos mais recentes, ele se estabeleceu como o mais agressivo dos nobres cruzados. Um homem implacável que lançou ataques contra Chipre e o Império Bizantino em um esforço para se engrandecer às custas de seus vizinhos, fossem eles cristãos ou muçulmanos. Por volta da época do nascimento de Balduíno, no início da década de 1160, Reinaldo havia sido capturado pelos muçulmanos da Síria e passou muitos anos em cativeiro. Mas em 1176, ele foi libertado mediante o pagamento de um grande resgate. Com isso, ele se estabeleceu como senhor de Utrejordaim, um principado ao sudeste do Mar Morto, no que hoje é a Jordânia, ao se casar com a senhora do território, Estefânia de Mili. Lá, Reinaldo rapidamente ganhou fama por seus ataques agressivos às rotas de comércio e caravanas aiúbidas entre o Egito e seus territórios mais amplos na Síria e Mesopotâmia, rompendo as conexões entre as duas partes da crescente esfera de controle de Saladino. Tendo provado seu valor nessa função, Balduíno e seus conselheiros decidiram que Reinaldo era o melhor indivíduo para ser nomeado regente e comandante militar do Reino de Jerusalém em 1177. Sua decisão de fazer isso se deveu à saúde debilitada, já que Balduíno aparentemente adoeceu com o mesmo mal que matou Guilherme Espada Longa por volta da mesma época. Reinaldo logo se destacou em um dos encontros militares mais significativos entre os cruzados cristãos e os senhores muçulmanos do Levante e do Egito durante o século XII, a Batalha de Montgizard. Balduíno também esteve envolvido nisso. O confronto ocorreu apesar dos esforços diplomáticos de Balduíno para formar uma nova aliança com o Primeiro Império Bizantino, Manuel I Comneno,
com o objetivo de lançar uma nova expedição ao Egito. Os esforços de Balduíno para isso foram aparentemente auxiliados pela chegada de Filipe, conde de Flandres, nos Países Baixos, à Terra Santa em agosto de 1177. Com vastos recursos, Filipe desembarcou no porto de Acre e imediatamente enviou uma mensagem a Jerusalém para Balduíno, que era seu primo. Balduíno viu a chegada de Filipe como um possível meio para permitir que ele se retirasse da realeza, oferecendo a regência a Filipe, mas Filipe recusou. E também hesitou diante da ideia de fazer campanha no Egito. Em vez disso, ele foi para Trípoli com suas forças para se juntar a Raimundo III, conde de Trípoli, para um ataque à cidade de Harim, no território de Saladino, na Síria. Alertado sobre o movimento de centenas de cavaleiros cruzados e forças auxiliares em direção a Harim, Saladino agora decidiu atacar o reino de Jerusalém, enquanto os recursos dos cruzados estavam posicionados bem ao norte. Embora sua doença geralmente impedisse Balduíno de participar de campanhas militares prolongadas, na emergência militar que se desenvolveu agora, ele não teve outra opção senão supervisionar a reunião dos recursos e homens que pudessem ser reunidos, e liderar a defesa de Jerusalém e da região ao redor contra a incursão de Saladino em novembro de 1177. Os números dessas batalhas militares são notoriamente pouco confiáveis. Os cronistas cristãos, por exemplo, sugerem que Saladino liderou um exército de mais de 25 mil homens para dentro do reino naquele início de inverno, o que certamente era um exagero. Mas a ideia de que Balduíno e Reinaldo tinham apenas algumas centenas de cavaleiros e vários milhares de soldados auxiliares para defender o reino provavelmente era mais precisa. Seu objetivo inicial era proteger a cidade de Ascalão. Mas depois de saber dos ataques de Saladino a vários assentamentos cristãos, mais para o interior, Balduíno avançou para o leste, afastando-se da região costeira. As forças dele e de Saladino acabariam se encontrando em 25 de novembro de 1177. A localização exata da Batalha de Mongizar não é clara, embora estudiosos concordem que ela ocorreu em algum lugar na região de Ramla, ao sul do que hoje é Tel Aviv, Yafo e a nordeste de Ashdod. Aqui, as forças de Balduíno precisavam da vitória para impedir que Saladino capturasse um território extenso ou, potencialmente, até marchasse sobre Jerusalém. A chegada de Balduíno e seus homens nas proximidades de Mongizar pegou Saladino de surpresa. Ele não esperava que os cruzados deixassem a segurança de Ascalon e de outras cidades, enquanto grande parte de suas forças estava longe, ao norte, na Síria. Assim, no dia 25, na Batalha de Mongizar, Balduíno e Reinaldo pegaram as forças de Saladino de surpresa. Nem todo o seu exército estava reunido ali, e Saladino havia dispersado algumas de suas unidades para vasculhar o campo ao redor. Assim, o comandante muçulmano foi pego de surpresa e ficou isolado com apenas alguns de seus homens quando os cruzados investiram contra eles perto de Mongizar. Reinaldo e Balduíno, sendo este último, apesar de sua lepra, conhecido por ter sido um habilidoso cavaleiro em sua juventude. Liderou uma carga de cavalaria diretamente contra o centro das linhas de Saladino com sua cavalaria pesada. O resultado foi uma derrota completa, enquanto Saladino tentava organizar corretamente suas linhas de batalha e então ordenou uma retirada. Essa manobra se tornou caótica, e enquanto as unidades de Reinaldo e Balduíno perseguiam as forças muçulmanas, muitos dos homens de Saladino, incluindo seu sobrinho neto, foram abatidos. O massacre foi agravado pela chegada da noite, que tornou a retirada ainda mais desorganizada. Então, para piorar as coisas, nos 2 dias seguintes, Balduíno, Reinaldo e seus homens conseguiram identificar grupos dos homens de Saladino nos arredores, cercando-os e fazendo muitos prisioneiros. A Batalha de Mongizar foi uma vitória absoluta para a causa dos cruzados, garantindo a segurança de Jerusalém por vários anos. Enquanto Saladino se reagrupava,
Apesar de suas limitações físicas, Balduíno havia conquistado uma grande vitória. A vitória em Montgisar foi um episódio galvanizador para Balduíno. Um episódio que fortaleceu o apoio à monarquia em Jerusalém após anos de intrigas em torno do rei, cuja lepra era vista como um sinal do mau juízo de Deus, mas agora outros pensavam diferente. Espalharam-se rumores de que São Jorge havia sido visto no campo de batalha, perto de Balduíno durante o confronto, para comemorar a vitória e tirar o máximo proveito dela. Do ponto de vista da propaganda, foi decidido que um mosteiro beneditino seria erguido no local do confronto em homenagem a Santa Catarina, no dia de cuja festa a batalha havia ocorrido. Enquanto isso, ao norte, na Síria, Filipe de Flandres e os outros senhores cruzados chegaram a um acordo pelo qual abandonariam o cerco de Harim, em troca da cessão de algumas terras e vilarejos menores aos estados cruzados por parte dos muçulmanos. Com isso, Filipe partiu para retornar à Europa, encerrando assim sua própria cruzada pessoal em Jerusalém. Balduíno começou a se associar mais de perto, no final da década de 1170, com sua irmã, deixando claro que, caso morresse em breve, sem que um sucessor claro tivesse surgido, Sibila governaria em nome de seu filho recém-nascido, que acabara de ser batizado como Balduíno em homenagem ao rei. Esse não era um caso de governo conjunto. Neste momento, porém, à medida que sua saúde piorava, com o passar dos anos, isso acabaria se tornando algo parecido com isso. No geral, ele conseguiu começar a impor sua autoridade de forma mais significativa após Montgisar, à medida que entrava em sua vida adulta. Sob Balduíno, Jerusalém continuou sendo uma cidade de considerável tolerância religiosa, com o jovem rei inclinado, assim como seu pai e seu tio haviam sido, como reis de Jerusalém, a permitir o acesso dos muçulmanos à cidade, a terceira mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina, e a formar uma sociedade relativamente cosmopolita, de acordo com sua criação, com alguns tutores e médicos árabes. Balduíno, seu pai, Amalrico e seu irmão Balduíno III eram, no fundo, em grande parte, reis eruditos, com interesse pela lei e pela literatura, em vez de serem estritamente reis guerreiros. Consequentemente, por mais limitado que fosse o reinado de Balduíno, havia uma qualidade cerebral nele, acima e além dos quase incessantes confrontos entre muçulmanos e cristãos em Outremer. Com seu novo papel como um líder de peso após Montgisar, Balduíno passou a ser um comandante militar mais frequente nos anos que se seguiram. Mas provou-se quase impossível recriar o sucesso do início do inverno de 1177. Embora a Batalha de Montgisar tenha terminado em vitória, ela também custou homens aos cruzados. E em uma região onde os reforços quase sempre precisavam vir do distante ocidente latino, esse apoio demorava a chegar. Grandes cruzadas só eram pregadas em resposta a desastres no Levante, como a perda de Edessa, que instigou a Segunda Cruzada em meados da década de 1140. Sucessores como Montgisar não tiveram essa sorte. Em vez disso, quando as coisas iam bem para a causa cristã no Levante, os governantes da Europa Ocidental ignoravam a situação e continuavam com suas próprias disputas mesquinhas na França, Inglaterra e Alemanha. Assim, os exércitos de Balduíno foram reduzidos em tamanho no final da década de 1170. Saladino, que podia conseguir muitos reforços quando precisava, percebeu isso e assim se recuperou rapidamente da derrota em Montgisar. E em 1179 lançou uma nova incursão militar contra os Estados Cruzados. Isso foi em resposta a um ataque que Balduíno liderou na Síria naquela primavera. Esses movimentos culminaram em 10 de junho de 1179 na Batalha de Majaium, perto de Sidon. Aqui, Balduíno e seus aliados, incluindo o mestre dos Cavaleiros Templários e Raimundo de Trípoli, conseguiram derrotar uma força muçulmana inicial.
Mas em seguida, a força principal de Saladino chegou e infligiu uma derrota séria aos cristãos. A derrota na Batalha de Majayum foi quase fatal para Balduíno. No meio disso, ele foi derrubado do cavalo e, embora ainda conseguisse cavalgar nesse momento, não conseguia montar novamente sem ajuda. No final, o rei precisou ser retirado às pressas do campo de batalha, carregado por um cavaleiro cruzado. Enquanto sua guarda pessoal lutava para abrir caminho entre as forças muçulmanas que cercavam Balduíno e sua comitiva, assim, o rei de Jerusalém mal conseguiu escapar com vida do campo de batalha. Outros não tiveram a mesma sorte. Muitos cavaleiros e soldados cristãos foram mortos ou feitos prisioneiros. Entre os prisioneiros estava Odo de Saint-Armand, o grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Ele morreria em cativeiro no ano seguinte. O conde Raimundo de Trípoli escapou por pouco dos combates. No geral, a Batalha de Marjayum foi um desastre para a causa cruzada, revertendo a vitória conquistada um ano e meio antes em Mongisar, onde Balduíno esperava dar continuidade àquele sucesso inicial, expandindo seu domínio após Majayum. Com o início da década de 1180, os cruzados agora estavam em desvantagem, com uma quantidade cada vez menor de recursos militares, e foram forçados a adotar uma postura defensiva. Saladino, por outro lado, estava confiante. Após a batalha de Majayum, Saladino imediatamente avançou para atacar o castelo de Chastole. Balduíno havia ordenado a construção dessa estrutura no ano anterior, com vista para o Val de Jacó, um dos maiores vals do curso superior do Rio Jordão. O castelo estava praticamente concluído no verão de 1179 e agora formava uma importante fortaleza cruzada na principal rota entre a região da Galileia a leste, passando pelas colinas de Golã e entrando na Síria. Insatisfeito com a nova construção cristã, Saladino decidiu destruí-la apenas algumas semanas depois. Majayum, tendo anteriormente tentado subornar Balduíno para que ele parasse a construção em Val de Jacó, quando isso falhou, e com Balduíno e os outros senhores cruzados ainda abalados pela derrota em Majayum, ele iniciou um cerco em 23 de agosto que durou pouco mais de uma semana, até que um túnel foi escavado sob as muralhas e um incêndio foi ateado, fazendo as muralhas desabarem através de um método de cerco conhecido como sapagem. Com isso, os muçulmanos invadiram a fortaleza, matando muitos dos cruzados e fazendo centenas de prisioneiros, em mais uma grande derrota para Balduíno. O castelo foi deixado abandonado, com as muralhas semi-destruídas, embora algumas de suas ruínas ainda sejam visíveis hoje, 8 séculos e meio depois. A vitória também não foi sem custo para Saladino, pois um surto de doença ocorreu entre seus homens após a tomada de Chastelé e levou muitos soldados muçulmanos à morte em Jerusalém. À medida que a dimensão total do revés militar ocorrido no verão de 1179 ficou clara, medidas políticas foram tomadas para tentar obter maior apoio do Ocidente Latino para a causa cruzada no Oriente e para fortalecer o governo em Jerusalém. No centro disso estavam a família real e um recém-chegado à Terra Santa, Guy de Lusignan. Guy era um cavaleiro francês que chegou ao Levante em algum momento da segunda metade da década de 1170. O momento exato de sua chegada ainda é motivo de debate, mas ele já estava claramente em Jerusalém em 1179, quando ocorreram as desastrosas derrotas cristãs em Majayum e no Val de Jacó, ou pouco depois disso. Nos meses que se seguiram, ele e seus apoiadores conquistaram a confiança da mãe de Balduíno, Inês, e logo ela começou a promover a ideia de que sua filha, Sibila, irmã de Balduíno e viúva desde a morte de Guilherme Longa Espada em 1177, deveria se casar com Guy. Esses acontecimentos chegaram ao auge na semana da Páscoa de 1180, quando uma aliança matrimonial entre Guy e Sibila foi formada, com a bênção de Balduíno.
Guilherme de Tiro nos informa que o motivo da aliança matrimonial foi obter a ajuda de Gui para impedir uma conspiração. Pelo conde Raimundo de Trípoli e pelo príncipe Boemundo de Antioquia para derrubar Balduíno. Embora o próprio Guilherme estivesse ausente de Jerusalém nesse período e não tenha sido testemunha ocular desses eventos, seja qual for a verdade, o resultado é razoavelmente claro. Gui casou-se com Sibila, trazendo novo apoio ao reinado de Balduíno na forma da facção Lusignan, que fortaleceu a posição do rei após as derrotas de 1179. Não era apenas de Gui e dos apoiadores dos Lusignan que Balduíno buscava obter ajuda em 1180. Logo após o casamento, Balduíno enviou um de seus conselheiros e ministros mais próximos, além de um parente próximo por parte de mãe, Jocelino de Courtenay, para Constantinopla, com o objetivo de aliviar as preocupações que o imperador de lá poderia ter sobre a reorientação diplomática em Jerusalém e para solicitar uma nova ajuda dos bizantinos. No entanto, em Constantinopla, a missão de Jocelino ficou paralisada quando o imperador Manuel I morreu lá em setembro de 1180 e foi sucedido por seu filho de 11 anos, Alexios II, iniciando um governo de regência que estava em pouca condição de oferecer ajuda imediata aos Estados Cruzados. Enviados à Europa Ocidental, foram despachados pelos Cavaleiros Templários, já então uma instituição poderosa na cristandade ocidental. Inicialmente, alimentaram a esperança de uma nova grande cruzada em resposta às derrotas no Levante em 1179. O Papa Alexandre III respondeu enviando mensagens para muitos monarcas e senhores da Europa, especialmente para o rei Filipe II da França e o rei Henrique II da Inglaterra. No entanto, essas mensagens cairiam, em sua maioria, em ouvidos surdos. Vale ressaltar que as petições de Alexandre incluíam um ataque contundente a Balduíno, alegando que as vitórias de Saladino em 1179, em Marjaium e no Val de Jacó, foram resultado da lepra de Balduíno, que por sua vez era retratada como um sintoma do julgamento de Deus sobre os pecados dos cruzados. Normalmente, se presume que foi essa condenação papal à doença de Balduíno que inspirou Guilherme de Tiro a começar a escrever sua crônica como uma defesa de Balduíno, seu antigo aluno. Embora pouco apoio material viesse do Ocidente para os cristãos do Levante no início da década de 1180, as circunstâncias estavam ainda assim melhorando. Para Balduíno e os senhores cruzados ali, durante esses anos, uma espécie de reconciliação foi alcançada entre Balduíno e Gui de Lusignan, de um lado, e Raimundo de Trípoli, do outro. Este último, que por um tempo aspirou tomar o trono de Jerusalém. Com essa reaproximação, os cruzados reuniram suas forças e conseguiram enfrentar os exércitos de Saladino. Novamente no campo em La Fotelai, no sul da região da Galileia, em julho de 1182. Nessa batalha, onde Balduíno estava novamente presente pessoalmente para comandar as forças cruzadas, os cristãos conquistaram uma vitória notável, o primeiro sinal de mudança de sorte desde a série de derrotas no verão de 1179. Saladino fez um novo esforço para atacar Beirute naquele verão, mas Balduíno, Gui e Raimundo, assistidos por um pequeno contingente de reforços da Alemanha e da Itália, liderados pelo duque Henrique da Lotaríngia e financiados pelos mercadores da cidade portuária de Pisa, na Itália, conseguiram repelir o ataque. Depois disso, Reinaldo de Châtillon retomou os ataques que havia realizado vários anos antes contra as rotas de caravanas árabes que passavam pela Jordânia e pela península do Sinai. Ele chegou até a lançar 5 navios de guerra cruzados no Mar Vermelho, perto do Golfo de Áqaba, um feito nunca antes realizado pelos cruzados. Esses ataques aos navios muçulmanos iam do Iêmen ao norte até outros territórios de Saladino.
Em 1183, uma força cristã chegou a penetrar na Arábia, ficando a apenas um dia de marcha de Medina. Assim, enquanto 1179 havia trazido grandes reveses para os Estados Cruzados. E embora o Papa Alexandre possa ter criticado Balduíno para o restante da cristandade, em 1181, os 2 anos seguintes testemunharam um ressurgimento do poder cristão no Oriente Médio. Embora 1182 e 1183 tenham trazido alguns sucessos, as circunstâncias pessoais de Balduíno não eram boas. Sua saúde começou a declinar de forma acentuada no início da década de 1180. Em 1182, sua lepra havia degenerado a tal ponto que ele estava praticamente cego e aleijado. Ele mal conseguia usar as mãos ou os pés sem ajuda. Guilherme de Tiro apresenta a seguinte descrição da degeneração da saúde de Balduíno. Dia após dia, sua condição piorava. As extremidades e o rosto foram especialmente afetados, de modo que seus fiéis seguidores se comoviam de compaixão ao olharem para ele. Além disso, a lepra, que começou a incomodá-lo no início de seu reinado, na verdade, ainda na juventude, piorou muito mais do que o normal. Sua visão falhou e suas extremidades ficaram cobertas de ulcerações, de modo que ele não conseguia usar nem as mãos nem os pés. Ainda assim, até esse momento, ele havia recusado a sugestão feita por alguns de que deixasse de lado sua dignidade real e desistisse da administração do reino. Apesar dessas enfermidades, havia resiliência em Balduíno, que era um bom cavaleiro em sua juventude. Quando perdeu a capacidade de cavalgar à frente de seus exércitos, ele insistiu em continuar participando das campanhas. Sendo carregado em uma liteira em Jerusalém, ele participava dos conselhos de Estado, mesmo quando estava doente. Esses conselhos, frequentemente, se concentravam nos problemas de continuar financiando as campanhas militares. E em fevereiro de 1183, Balduíno foi forçado a impor um imposto conhecido como Curia Generalis, uma taxa geral de 1% do valor das propriedades e 2% de todas as rendas. Não há evidências que sugiram que Balduíno teria participado dessas reuniões do conselho usando qualquer tipo de máscara, como algumas representações modernas populares dele sugerem. Em vez disso, seus conselheiros, os senhores cruzados e os chefes das ordens religiosas teriam visto diretamente o estado físico deteriorado de seu rei. Seu rosto, uma massa crescente de crostas e cicatrizes necróticas. A maioria saberia que ele não tinha muito tempo de vida. Em 1184, a situação de Balduíno havia se deteriorado a tal ponto que ele efetivamente nomeou seu sobrinho, o filho de Sibila, Balduíno, do seu primeiro casamento com o falecido Guilherme de Monferrato, como seu co-governante oficial. Claramente, o jovem Balduíno, que tinha apenas 6 anos de idade, não desempenhou esse papel de forma alguma por conta própria. Mas o que isso significava era que o poder estava sendo compartilhado em um grau ainda maior, com Sibila e seu segundo marido, Guido de Lusignan. Esse arranjo era conturbado. Guido era uma figura autoritária que cada vez mais tratava o rei gravemente doente com desdém, recusando-se a conceder-lhe respeito. A cidade de Tiro, parte do território de Guido. Quando Balduíno ofereceu deixar Guido encarregado de Jerusalém em troca, o rei desejava residir em Tiro, na costa. Em seus últimos dias, onde a proximidade com o Mediterrâneo parecia ajudar em sua condição, talvez a umidade extra no ar aliviasse o tormento em sua pele. Mais agitação se seguiu quando as ações de Guido quase levaram à perda do castelo de Queraque, na Jordânia. Já em 1184, Guido massacrou um contingente de beduínos na região do Neguev, que anteriormente havia se aliado aos cruzados. Ações que Balduíno condenou veementemente. Houve um último esforço feito por Balduíno para garantir a ajuda do Ocidente Latino. Embora, sem o conhecimento de Gai e de outros em Outremer,
a missão também tenha sido lançada com ordens de Balduíno para consultar os senhores cristãos na Europa Ocidental sobre a sucessão ao reino de Jerusalém. Idealmente, Balduíno buscava um príncipe ocidental que viesse ao Levante e governasse em associação com ele, permitindo-lhe viver seus últimos anos em paz, ao mesmo tempo em que contornava os senhores cruzados que estavam sempre em conflito, como seu cunhado, Gai de Lusignan, Reinaldo de Châtillon e o conde Raimundo de Trípoli. A missão foi liderada por Heráclio, o patriarca latino de Jerusalém e arcebispo de Cesareia, a principal figura religiosa cristã no Levante. Em 1184, ele foi enviado através do Mediterrâneo, junto com Rogério de Molin, o grão-mestre de uma das principais ordens religiosas, os Cavaleiros Hospitalários, e o novo grão-mestre dos Templários, Arnaldo de Tarocha. O trio levou consigo várias relíquias e as chaves tanto dos portões de Jerusalém quanto das portas do Santo Sepulcro, a igreja mais sagrada do Levante, no bairro cristão de Jerusalém. Na Europa, Heráclio visitou a Itália, a França e a Inglaterra. Como muitos outros enviados antes e depois dele, Heráclio recebeu grandes promessas dos monarcas e senhores da cristandade ocidental sobre suas intenções de partir em cruzada para Outremer, mas todas se mostraram decepcionantes. Em 1185, ele retornou a Jerusalém com uma promessa de Henrique II da Inglaterra, de que em breve o seguiria com um exército para reforçar a posição de Balduíno. Mas isso nunca se concretizou. Quando Heráclio retornou ao Outremer, o rei que o havia enviado à Europa Ocidental já estava morto. O rápido declínio de Balduíno nos últimos anos chegou ao auge em 1185. Ele morreu em uma data desconhecida na primavera daquele ano, poucas semanas antes de completar 24 anos, e certamente antes de 16 de maio, quando seu sobrinho foi referido como único rei de Jerusalém. Sicados de Cremona, uma autoridade religiosa e historiador italiano contemporâneo que mais tarde acabou indo para o Levante como parte da Quarta Cruzada e que esteve envolvido nos esforços para organizar uma nova cruzada. Na década de 1180, por volta da época em que Balduíno morreu, elogiou Balduíno em uma passagem encomiástica em um de seus escritos, declarando que, embora ele tenha sofrido muito com a lepra desde jovem, conquistou uma vitória notável sobre Saladino em Mongiza, em 1177, e preservou os Estados Cruzados durante seu reinado. Balduíno foi sepultado na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, ao pé do Monte Calvário, perto do túmulo de seu pai, o rei Amalrico. E os dos outros reis latinos que governaram o reino de Jerusalém desde a Primeira Cruzada? Com a morte de Balduíno, seu sobrinho sucedeu como rei Balduíno V de Jerusalém, uma criança com quase 8 anos de idade. Ele não podia governar por conta própria, e um governo de regência liderado por Raimundo III, conde de Trípoli, foi estabelecido para governar o reino de Jerusalém. Até que ele atingisse a maioridade, isso nunca aconteceria. Ele próprio morreu um ano depois, a criança falecendo sob circunstâncias obscuras no início do outono de 1186. Embora muitos historiadores contestem a inferência dos cronistas de que Raimundo teria envenenado seu pupilo para se tornar rei ele mesmo. De qualquer forma, não foi Raimundo quem reivindicou o trono após a morte prematura de Balduíno V. Mas, em vez disso, Sibila e seu marido, Guido de Lusignan, assumiram o lugar. A ascensão de Guido como rei de Jerusalém em 1186 praticamente garantiu uma nova guerra com os muçulmanos e Saladino, e foi exatamente isso que aconteceu. Confrontos eclodiram no final de 1186 e continuaram em 1187. Esses confrontos culminaram em julho daquele ano na Batalha de Hattin, a oeste do Mar da Galileia. Nessa batalha, Saladino obteve uma grande vitória e Gui foi capturado junto com Reinaldo de Châtillon
que havia provocado Saladino? Diversos problemas com as caravanas. As rotas entre Egito e Síria ficaram comprometidas por quase uma década. Enquanto Gui era mantido prisioneiro, Saladino mandou decapitar Reinaldo, proclamando que ele não passava de um bandido. Com a vitória em Hattin e Gui, preso em Damasco, Saladino marchou sobre Jerusalém e, após um breve cerco de 2 semanas, no final de setembro e início de outubro, a cidade caiu nas mãos dos muçulmanos. Após menos de um século sob controle dos cruzados cristãos, com esse acontecimento calamitoso, foi feito um chamado à Europa Ocidental para uma nova cruzada. A Terceira Cruzada é, sem dúvida, a mais famosa de todas. Um confronto que colocou Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra e senhor de vastos territórios na França, contra Saladino, por vários anos. No início da década de 1190, o imperador do Sacro Império Romano, Frederico Barba Ruiva, também estava envolvido, levando muitos a se referirem à Terceira Cruzada como a Cruzada dos Reis. No entanto, apesar do fato de ter atraído tanto Frederico Barba Ruiva quanto Ricardo Coração de Leão para participar, a Terceira Cruzada falhou em seu objetivo final de recapturar Jerusalém. Para os cristãos, embora a cidade sagrada tenha sido reconquistada 40 anos depois, durante a Sexta Cruzada em 1229, isso foi apenas uma breve pausa. No final das contas, a causa dos cruzados já estava enfraquecida naquela época, pois os monarcas e senhores da Europa continuavam mais interessados em lutar entre si do que contra os muçulmanos do Levante. Enquanto isso, recursos também eram direcionados para expedições fracassadas ao norte da África. A partir da década de 1250, os Estados Cruzados começaram a perder cada vez mais territórios para novos senhores muçulmanos, culminando em 1291, com a queda de Acre, o último reduto cristão na Terra Santa. Os Estados Cruzados chegaram ao fim 2 séculos após terem sido estabelecidos. O reinado de Balduíno IV como rei de Jerusalém foi extremamente complexo. Ele assumiu como governante do reino quando ainda era praticamente um adolescente e com a complicação adicional de sofrer de lepra. Desde cedo, ficou claro que ele nunca teria um herdeiro e, por isso, uma crise de sucessão sempre pairou sobre seu tempo como rei de Jerusalém. Mas, apesar dessas limitações, seu tempo como rei foi bem sucedido em alguns aspectos. Em particular, a vitória dos cruzados na Batalha de Mongiza freou o avanço muçulmano contra os cruzados na década de 1170, assim como outros sucessos militares, nos anos que se seguiram. Balduíno conquistou o respeito de seus contemporâneos por supervisionar esses esforços, mas nunca houve dúvida de que seu reinado seria breve. No final, ele morreu com apenas 23 anos de idade. Quando isso aconteceu, uma nova série de crises atingiu rapidamente os Estados Cruzados, especialmente a morte de Balduíno V, a derrota em Hattin, o aprisionamento do rei Guido por Saladino e a perda de Jerusalém. Foi somente com a queda de Jerusalém que a cristandade ocidental despertou para a dimensão da ameaça representada por Saladino no Levante, caso tivessem fornecido ajuda e lançado uma terceira cruzada mais cedo. Durante o reinado de Balduíno, fica a dúvida se Jerusalém teria caído e como a história dos Estados Cruzados poderia ter sido diferente. O que você acha do rei Balduíno IV de Jerusalém? Você acha que se ele não tivesse ficado doente e tivesse vivido mais, poderia ter conseguido unir os Estados Cruzados e evitar a queda de Jerusalém para Saladino? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.